Em 2019, eu comecei, e eu sempre empreendi, desde que eu formei, que eu contei aqui. Comecei a pensar, cara, eu quero trabalhar para os outros, quero viver outras aventuras profissionais. E aí eu queria trabalhar com gestão de comunidades. E quando a gente fala gestão de comunidades, pode ser uma gestão de comunidades de startups, pode ser gestão de comunidades de empreendedores, pode ser gestão de comunidades de o que a gente quiser chamar de comunidade. Comunidade, né? Pessoas que têm a mesma afinidade em comum. É um grupo de afinidade. Como eu tenho muita lida, né? Eu lido muito bem com as pessoas e falo, e conecto, e apresento um para o outro, e vou, não sei o quê. Era muito o perfil que se esperava do gestor de comunidade. Então, em 2019, eu fui contratada por uma consultoria de Curitiba para estruturar uma comunidade de pessoas que trabalhavam em empresas importantes, e era uma comunidade de inovação. Então, eu tinha as pessoas que trabalhavam em empresas aleatórias, tipo 3M, Mondelez, Oi, várias empresas assim, importantes, famosas e tal, né, CSN e tal. Aí estruturei essa comunidade, operei essa comunidade. E aí, o que é operar uma comunidade, né? Como é que você gerencia a comunidade? Cara, você mantém os rituais dessa comunidade vivos. Então, uma vez por mês a gente tinha um happy hour, que a gente reunia todos esses inovadores. De 15 dias a gente fazia um podcast, não era um podcast, era uma live no YouTube, que a gente falava de algum assunto específico. E eu que orquestrava isso tudo. Eu, né, definia as pautas junto com a consultoria, convidava as pessoas que iam participar desses momentos, batia a agenda, fazia brief, arte, não sei o que e tal. Então, estruturei essa comunidade em 2019. No final de 2019, em 2020, eu trabalhei também com outra consultoria. Aí eu fui de uma consultoria para outra. E trabalhei também com comunidades. Estruturei, de novo, uma comunidade do zero de pessoas criativas. Então, eram pessoas que trabalhavam com criatividade. E aí, essa comunidade já tinha uma plataforma própria e tal, mas que a gente fazia eventos, a gente encontrava online para fazer, enfim, atividades e tal. Era bem legal. Até que em 2021, eu vim trabalhar aqui em Valença, no Unifaá, né? Então, eu fiquei aqui durante 7 meses como coordenadora de inovação. E foi quando o Unifaá também, né, já estava nesse movimento de olhar para a inovação, olhar para novas tecnologias, novas possibilidades, novos negócios. E foi super legal, porque como eu já estava nesse caminho de querer ir para dentro de empresas, né, querer estar como mais funcionária do que prestadora de serviço, foi uma boa virada de chave. Foi minha primeira carteira assinada, o Unifaá. Tipo, até então eu nunca tinha assinado carteira, nada. E foi super bom. A gente trabalhou ali durante um bom tempo, a gente estruturou ali um pouco da área, né, de inovação e tudo. E aí, em fevereiro de 2022, eu fui para FCJ. E aí, a FCJ, vou falar termos de novo que talvez as pessoas não conheçam muito, mas na FCJ eu já voltei a trabalhar com startups. Então, aqui na FAA, a gente olhava muito para a inovação, como trazer inovação para o dia a dia dos estudantes de uma forma mais soft, né? Que eu vou falar assim, mais leve. Você começou esse setor ali ou já tinha isso? Já tinha a área estruturada, já tinha um gerente, eu cheguei, já estava encaminhado já. Aí eu só, enfim, colaborei ali nos tempos que eu fiquei e depois eu fui para essa outra empresa, que era uma Venture Builder. Então, basicamente, só para traduzir, né? Era uma empresa que investia um dinheiro o desenvolvimento dessas startups. Então, eles tinham, sei lá, mais de 150 startups no portfólio, que a gente chama. É tipo um anjo, né, que fala. Tem diversos tipos, né, de investimento. Mas eles têm, tipo, o portfólio, que é quais são as startups que estão dentro do leque deles, do guarda-chuva deles. Essas startups que estavam dentro do guarda-chuva deles, eles ajudavam elas a evoluírem, sabe? A alcançar novos patamares de desenvolvimento. Uma vez que essa startup dá certo, eles têm uma fatia e isso gera um retorno imediato para a empresa. Então, o meu papel dentro da FCJ também era fazer o Community Manager. Então, eu conversava com todas as 150 startups. Eu entendia qual que era a demanda das 150 startups. A gente tinha lives. A gente tinha...
E aí, usando o Design Thinking, que a gente comentou, assim que eu entrei, falei, eu quero conversar com uma por uma, pra saber o que elas estão esperando e o que elas precisam, pra gente entender depois o que a gente vai fazer. Não adiantava eu chegar falando, não, a gente vai fazer tal coisa, vai fazer tal coisa. Lógico. Eu não conhecia, não sabia o que eles estavam esperando, não sabia o que eles precisavam. Eu já fui no Design Thinking, entendeu? Aí, conversava com as 150, conectava elas entre si às vezes, porque uma às vezes tinha conexão com a outra. Uma podia ajudar a outra e não sabia. E olha só, 150 é bastante gente, estava desconectado. Pra gente dar um exemplo prático para quem tá desconectado desse mundo, se a gente pensar, por exemplo, naquele programa Shark Tank, é mais ou menos isso que a... Shark Tank é quando você tem já o seu negócio mais maduro. Então, você já tem um produto, você já está começando a vender, mas você tem que vender ele para o jurado. O jurado tem que botar fé que, mais do que o seu produto é bom, que você tem capacidade de execução. Geralmente, os investidores olham sim, lógico, né? Perspectiva de crescimento, etc. Números, evidências, você está vendendo, não está, qualquer aderência, qualquer aceitação do público, mas ele quer saber também se você tem equipe para fazer aquele negócio dar certo. Porque você pode ter, tipo assim, a melhor ideia do mundo, o melhor produto do mundo. Se você não tem uma boa equipe, não vale nada. Tipo assim, você não tem execução... Não vai sair ele do não lugar. vai botar dinheiro porque ele sabe que não vai sair do lugar, exatamente. Mas o Shark Tank são as rodadas de investimento que a gente chama. E aí, dessas 150, você ficou conectando elas e entendendo a demanda de cada uma. De cada uma. Aí, às vezes, eu via assim, uma precisa se conectar com uma empresa alimentícia que tenha um estoque de, no mínimo, tantos produtos. Eu ia no mercado, via qual era a empresa de produto alimentício que tinha, no mínimo, tantas coisas para conectar. Então, a gente ia facilitando essas conexões, sabe? Entendi. Justamente para eles irem crescendo. Por quê? No início, quando o empreendedor está muito no início, ele tem dificuldade de achar as portas abertas para ele conseguir entrar. Como a gente já é um pouco mais articulado, a gente, quando eu digo pessoas que já trabalham com isso há muito tempo, a gente tem mais facilidade. Porque network, né? Se eu não conheço, eu conheço pelo menos 2 ou 3 pessoas que eu posso mandar mensagem que vão me conectar lá. Então, era um pouco do que eu fazia para auxiliar eles, entendeu? Você acabou de assistir um corte do GDcast. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Assista o episódio completo em nosso canal.